A seguir, Linha de Fundo, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, estamos começando mais um Linha de Fundo, hoje para comentar essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E aqui, mais uma vez, nosso time titular aqui, Lucão e a Dani. Hoje a gente tem que começar falando do clássico, né? Ainda bem que nós dois aqui, né, contra ele, então não pode falar. Ainda mais eu tenho um peso maior, né? São Paulo ganha de 2-0 do Palmeiras. Estamos de luta aqui, os dois de preto. Um resultado que muita gente não esperava, né? Que foi um pouco inesperado, mas o São Paulo conseguiu fazer os 2 gols no Palmeiras, jogando no Morumbi, e manteve o tabu, né? De 15 anos, né? Que o Palmeiras não ganha. Duro não é perder. Debutou. Duro não é perder, é perder pra time pequena. Hoje eu vou falar pouco, tá, gente? Vou me abster de comentários, sabe que eu estou impossibilitada. Mas essa questão do tabu eu já tinha falado, que é a grande dificuldade do Palmeiras. Muitos acreditavam, nossa, o Cuca é quebrador de tabus, né? Quebrou vários tabus ano passado. Mas não sei, o Palmeiras nunca consegue jogar bem no Morumbi, não sei. Será, às vezes, é pelas medidas do campo, que é maior, né? Vai saber. Então, assim, desculpas à parte, São Paulo mereceu a vitória mesmo. Eu acreditei que naquele pênalti perdido pelo Jean, o Palmeiras fosse começar a se recuperar a partir daquele momento, antes dele perder o pênalti, lógico, né? Na hora que deu o pênalti, eu falei, não, agora vai empatar, o São Paulo não vai aguentar a pressão. Mas o que eu senti, o Palmeiras começou segurando bem o jogo, tipo, eu resolvo a hora que eu quero, né? Oportunidade daqui, oportunidade dali. Falei, gente, esse jogo vai terminar 1-0 no máximo, para um ou para outro, e assim, quem achar um gol. Por fim, o São Paulo acabou fazendo 2, e 15 anos de tabu, o Palmeiras debutou, mas enfim, uns comemoram o título, outros comemoram tabus. Eu acho que... Tô brincando, só pra dar cutucada, desculpa. Apesar da vitória de São Paulo, antes do primeiro gol de São Paulo, acho que estava um jogo até equilibrado, eu acho que nenhum dos dois times estava apresentando um lindo futebol, E assim, o que dá a impressão do time do Palmeiras, o que dá a impressão do Cuca, é que ele tá fazendo muitos testes ainda. Porque apesar, o pessoal fala muito da base do ano passado. Se for parar para analisar, não é o mesmo time do ano passado. Porque, por exemplo, os principais jogadores do time do Cuca do ano passado eram Gabriel Jesus e Moisés. Os dois não estão. O melhor zagueiro do Palmeiras do ano passado, Vitor Hugo. Apesar dele não ter rendido esse ano, foi embora. Então, você já começa a ver que o time não é bem o do ano passado. Tem muitas peças novas e a impressão que dá é que o Cuca tá testando muito ainda. Entrou Mike na lateral, contratação, Juninho na zaga, em alguns momentos do jogo. Ele fez um teste com o Vitor Hugo ali de zagueiro central, com o Felipe Melo de zagueiro central, que também não deu certo. Então, a impressão que dá é que o Cuca tá usando esse começo de Campeonato Brasileiro para fazer os testes que ele não pode fazer porque ele não participou do Campeonato Paulista, de pré-temporada com o Palmeiras. E uma outra coisa que eu ouvi muitos comentar assistindo os programas esportivos aí, é que esse time que foi montado para o Palmeiras em 2017 foi um time montado pro Eduardo Batista. Então, ainda talvez dê um trabalho pro Cuca dar jeito nesse time, assim, tipo, fazer o time jogar da forma que parece que é o time do ano passado, mas é um time novo, então é todo uma remodelagem na forma de jogar, e os jogadores alguns jogadores estavam acostumados com o estilo do Cuca, tiveram que mudar para o estilo do Eduardo Batista, e depois agora volta para o Cuca de novo, então acho que tem muitos jogadores perdidos ainda, fora a cobrança que se coloca em cima dos jogadores pelos investimentos, né? Tudo. Então acho que tudo atrapalha. Mas mesmo assim não justifica o baixo rendimento que o Palmeiras vem tendo. Falando em técnico, você falou do Cuca, acho que o Rogério Ceni ficou feliz, muito feliz com o resultado.
assim, lógico, pela vitória do São Paulo, mas pelo, assim, o questionamento que, né, que havia em cima dele, que a gente já falou, a gente já fala há várias semanas aqui. Agora, pelo menos assim, eu ganhei um clássico, né? Ponto. Então agora, se eu perder mais 2 ou 3 seguidas... se com as derrotas ele já não dava o braço a torcer, ganhando do Palmeiras, então agora ele já tá... Só que o Palmeiras, eu não sei, a impressão que me dá hoje, assim, o Palmeiras era o time a ser batido esse ano, entendeu? Nossa, o Palmeiras... Não tá sendo, assim, lá grandes coisas que todo mundo achou que o Palmeiras viria esse ano. Pode ser esse negócio do Cuca, pode ser a questão de uma fase de jogadores, infelizmente todos estão entrando numa fase juntos, essa questão de troca de técnico, mas enfim, o Palmeiras deu uma desvalorizada aí nesse potencial. Por um lado é bom, tira um pouco do salto alto dos jogadores e até das outras equipes que entram para ganhar do Palmeiras, porque já entravam, é o atual campeão brasileiro, e tira um pouco do foco, né? Igual hoje, uma equipe até, se quiser a gente já mudar de jogo, não sei se vai falar desse, uma equipe que tá bam, é o Corinthians, né? Nossa, o Corinthians é o melhor time do Brasil agora, depois dessas 3 rodadas. Então, assim, vamos ver, né? Não tem concordo nem discordo, né? Sim. E o Palmeiras ainda, no jogo teve o pênalti do Jean, que ele errou. Os 2 gols do São Paulo tem essa discussão do Fernando Praz, se foi falha, se não foi. Eu acho que não foi, mas poderia ter defendido, assim, talvez foi uma falta de atenção, né? Tá meio atrasado, né? Mas foram 2 gols achados também de São Paulo, porque o São Paulo também não fez um grande jogo. Foi o que eu falei, nenhum dos 2 times apresentaram um futebol de se dar orgulho, assim. Só que o São Paulo teve 2 boas chances e aproveitou, e fez. E o São Paulo, pelo contrário... O São Paulo não, o Palmeiras, pelo contrário, não criou, né? Não foi um time criativo, foi um time apático. Então, foi todo esse pacote... O futebol penaliza, né? E o Palmeiras foi penalizado no jogo. Já dizia meu avô, né? Quem não faz, leva. Sim, essa máxima sempre vale, né? E falando do Corinthians, então, o Corinthians ganhou de 1-0 do Atlético Goianiense, jogando fora. Mais uma vez, Corinthians 1-0 e garantiu o resultado, os 3 pontos. Isso é preocupante no Corinthians, lógico, para quem é corintiano, né? Mas para quem não é, esse Corinthians comendo pelas beiradas aí com esse placarzinho magro. Foi dessa forma que o Tite foi campeão brasileiro, né? Então, essa é a questão, né? Que os outros times têm que abrir o olho aí. Ainda o que me preocupa no Corinthians é o tamanho do campeonato, que é muito longo e eu não sei se o Corinthians Você se preocupa? Não, me preocupa sim. Como comentarista, né? Como comentarista isento. Imparcial, porque a imparcialidade reina nesse programa. Então, eu acho que durante o ano, eu acredito que o Corinthians vai ter uma queda. Assim, o Corinthians tem vencido, aliás, não tem perdido, que empata, 1-1, 1-0, esses resultados que a gente vem falando, só que ao mesmo tempo uma sequência aí de 2 derrotas, 3 derrotas pode desestabilizar esse patamar em que o Corinthians está. Então, é o que eu disse, é um campeonato muito longo. A gente só vai saber mesmo, ter uma ideia do que está acontecendo lá pela 15ª rodada, entendeu? Então... E olhe lá, né? E olha lá. E geralmente segundo turno também muda muita coisa, muda muita coisa. É o que a gente já falou aqui, o Campeonato Brasileiro do ano passado foi muito bom para exemplificar isso, né? O Inter, né? Quantos times estavam lá em cima na área de O Inter estava O Santa Cruz ficou assim muito parte também. Ainda o Toninho aqui da TV, o Santa Cruz, meu time, Santa Cruz vai ganhar esse ano, Santa Cruz vai ganhar, não sei o quê. O Santa Cruz não tá nem aqui para contar mais história nessa divisão esse ano, né? E o Corinthians, pelo jeito, vai se manter assim até o final do ano, né? Não vai ter... É janela de transferência. Então, a não ser que venha grandes reforços de pesos, nomes de pesos, mas... Pelo contrário, alguém embora. Pelo contrário, eu acho que saem jogadores do Corinthians.
Pablo e Rodriguinho são nomes que provavelmente deixam os Se a China vier com um caminhão aí de dinheiro, já... E o Corinthians não é um time que Então, pode ser, eu acho que o SPC Rodriguinho é alguém que provavelmente vai ser vendido, porque a mídia que estão fazendo em cima dele... Agora com essa convocação, né, para a Sim, seleção. então não sei, é algo que eu acredito que pode ser que não, pode ser que sim, né? Eu acho que o grande lance do Corinthians, se continuar assim até o final do ano, nesses resultados de 1-0, empate fora de casa, eu acho que vai depender muito mais dos outros times do que do próprio Corinthians, né? Dos outros times jogarem muito bem para conseguir superar o Corinthians do que o próprio Corinthians depender dele mesmo, né? O próprio Palmeiras, que se esperava tanto no começo do ano, a gente não sabe como vai ser, né? Está nessa incerteza ainda de começo de campeonato. Mas se nenhum time bater de frente com o Corinthians, o Palmeiras ainda tem algumas complicações, né? Tá disputando 3 competições ao mesmo tempo, então... Não, igual os times, né? O Flamengo também já caiu fora da Libertadores, né? Então, assim, os times, os mais aí que... Começam a se preocupar mais com o Campeonato Brasileiro do que o Palmeiras, né? Então, é uma desvantagem que o Palmeiras tem. Mas tem que priorizar alguma coisa. Não vai cair no Brasileiro. Sim. Mas também não vai achar que vai ganhar tudo, mas né? Mas uma coisa que preocupa o torcedor, eu acho que é o fato de não ter encontrado um time ideal ainda em nenhuma competição, né? Porque assim, mesmo que ganhou na Libertadores e tal, classificou, mas o Palmeiras tá indo assim, na base do susto, na base vai empurrando a vitória até o último minuto, porque senão... E a gente fica morrendo do coração, né? Mas igual, sabe, é difícil... Você vê que futebol, às vezes, tem critério nenhum. O Atlético Paranaense passou na Libertadores, perde em casa 2-0 pro Grêmio. Tipo, não tem muita lógica, assim, no que acontece. Essa rodada do Brasileiro foi interessante, porque, assim, os favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, praticamente todos derraparam. O Santos derrapou contra o Cruzeiro, o Atlético Mineiro derrapou, o Flamengo derrapou nessa rodada, o Palmeiras derrapou, então... O Fluminense com o Vasco, né, assim, que pelo menos naquele jogo o Vasco era tido já como derrotado. E até uma curiosidade, já que eu lembrei disso, vocês chegaram a ver o Vasco e o Fluminense? Assim, em 5 minutos, tava 2-0 pro Vasco, em 5 minutos o juiz deu 2 pênaltis pro Fluminense. Assim, não que não, um foi, o outro acho meio... Enfim, 2-2, o Vasco foi lá ainda, fez mais um. Sim, ganhou. O Grêmio que tomou uma virada do Sport também, né? Perdeu de 4-3, jogo de 7 gols aí. Então são resultados inesperados, assim, né? Então mostra esse critério, essa falta de critério no futebol, né? Você imagina uma coisa e acontecem outras totalmente diferentes. Igual o Vasco toma 4 do Palmeiras na estreia, depois ganha de 3 do Fluminense. Até quando o Palmeiras deu a goleada no Vasco, todo mundo já achou que mudou o time, é o Cuca, agora vai que vai, não vai perder mais nada. E não foi bem assim, no segundo jogo já contra a Chape já falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Como você falou, o Santos perdeu em casa do Cruzeiro, perdeu em casa, né? O que é pior, né? O que tem acontecido bastante com o Santos, né? Na a Vila era invencível, né? E é uma coisa que preocupa muito a torcida do Santos, porque era o caldeirão, né? Vamos dizer, era o ponto forte. Foi o que levou o Santos ano passado muito longe no campeonato, né? O Santos perdia mais de ano na Vila. Fora de casa era uma coisa, agora dentro de casa era garantido já a vitória. Sim. Mas perdeu do Cruzeiro essa rodada e, de novo, né? A gente sempre fala do Santos aqui, esse ano que tá vindo de uma situação meio estranha, né? Porque não ganhou o Paulista e agora os campeonatos brasileiros... Nem se classificou para a semifinal. O fato não é nem não ganhar. Não chegou nem... Situação complicada do Santos. Sim. E... Vocês querem comentar alguma coisa do Santos? Não. Então, o Cruzeiro ainda, que eu acompanho o Cruzeiro, né? Porque eu tenho família cruzeirense. O Cruzeiro não é um bom visitante, né? Você fala assim, nossa, é um time que resolve fora de casa, né? Apesar de ser um bom time, ter um bom elenco esse ano, não é esse visitante matador, não. Então, a situação do Santos não dá para entender o que está acontecendo ali. Eu não acho que o Santos também tenha jogado horrivelmente horrível. Sim.
O Santos ainda tem alguns reforços, né, pra estrear ou não? Não sei. Porque assim, de todos os times aí, que nem você fica... O Palmeiras, todo mundo que tinha pra jogar já jogou, alguns não Mas não renderam. teria por quê? Tá machucado? Então, eu acho que tem machucado e também acho que tem alguns reforços que o Santos contratou. Mas eu não sei. Então agora eu não vou melhor cortar isso. Não vamos falar então que ninguém sabe. Mas o Santos não tem um time ruim, né? É estranho porque não é um time que você vê que seja ruim. Talvez, eu acho o time do Santos até melhor do que o do próprio Corinthians. Sim. Mas não tá conseguindo render. E eu vi alguns boatos na internet, não sei, né? Procurar lá na página boatos.org. Lucas Lima no Palmeiras. Chegou a ouvir esse boato? Esse eu não ouvi. Eu ouvi muita coisa de centroavante. Eu vi até do Carrilli, não, que jogou no São Paulo, esqueci o nome. Caleri. O Caleri no Palmeiras, mas do Lucas Lima eu não ouvi não. Mas olha, a torcida, não sei se engole ele não. Então eu falo, nossa senhora, depois de tudo ele jogar no Palmeiras. E assim, eu acho meio estranha essa possível contratação, porque o Palmeiras tem outras carências, sabe? Então, o Palmeiras precisa de um outro centroavante, que agora saiu o Alexandre, saiu o Rafael Marques, então só ficou o Borja mesmo. E a lateral esquerda do Palmeiras ainda é uma incógnita, né? Ninguém sabe, aliás, ninguém sabe não, o Palmeiras não tem um titular. Não dá pra dizer que o Zé Roberto é titular, não dá pra dizer que o Egídio é titular e também não dá pra dizer que o Michel Bastos possa ser titular. Então o Palmeiras não tem um lateral esquerdo e também não tem esse centroavante para fazer sombra pro Borja. Então, contratar um jogador de meio campo, a não ser que fosse uma baita oportunidade de mercado, mas eu e não sei nem se o próprio Lucas Lima iria, né, tanto tendo se ele fosse sair do Santos, eu acho que ele sairia para fora, né, pro exterior. E até falando essa questão de contratação do exterior, talvez esse seja um problema do Santos, né? Por exemplo, o Ricardo Oliveira, quando queria sair, o Santos não liberou ele para ir pra China. Muita gente falou que depois ele tirou o pé por causa disso. Assim, depois ele voltou a jogar futebol. Não sei, talvez será que esse seja o caso de outros jogadores também, que às vezes gostariam de ter sido vendidos e por fim ficaram no Santos. Não sei como é a questão da diretoria lá agora. Alguma coisa está acontecendo ali. Às vezes o Santos é uma grande incógnita, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Porque você vê os jogadores, você vê que o Santos não faz jogos tão ruins assim e não ganha, né? Não é ofensivo, né? E o próprio técnico é o mesmo, né? O Dorival Júnior está aí ainda, desde o ano passado, continua o trabalho. É o que eu disse, é tipo uma grande incógnita, não dá para saber o que acontece lá. E o líder do campeonato é a Chapecoense, né? Incrível que pareça. Chape Terror de volta. Tá empatado, né? Corinthians e Cruzeiro com 7 pontos, mas a Chape, no critério de desempate, está em primeiro. Ai, que bom que você mantém. Mas vale falar sobre os confrontos que tiveram até agora, né? Acho que ainda da Chape foi mais difícil, que teve o Palmeiras ainda, né? Mas, por exemplo, o Corinthians ainda pegou times menos... Acabaram de subir, até os Então, agora o Corinthians vai ter um teste, né? Jogou com Vitória. Que é o próximo jogo clássico, contra o Santos. Corinthians e Santos. Santos. Tudo bem, clássico é clássico, mas o Santos, né? Essa fase brava aí... Não chega como favorito no clássico. E o Corinthians vai jogar em casa também, né? O que dá mais vantagem. Eu não era grandes coisas fora da Vila, já não tá muito bom na Vila, fora ainda. Mas tá... é aquela história, né? O clássico, ele é bater naquela tecla do clichê, mas o clássico é clássico e não dá pra prever resultados. É que nem a gente fala, o jogo Palmeiras-São Paulo, o Palmeiras foi como favorito, mas... Você mesmo disse, falou, não tem como apostar, não sei nem o que eu ponho no bolão, porque é um resultado complicado, né? Então, é a mesma coisa agora. O Santos, apesar de vir de uma derrota aí, então... Você já arrisca um placar? Complicado. Eu acho que o Corinthians ganha. Eu vou torcer por 1x0 Eu acho que o Corinthians ganha de 1x0 também. Eu também, assim, resultado magro, mas ganha. Vai ser 1x1 o jogo. E agora, só para, não sei se você vai falar, perto do 15? Sim, 15. O 15 perdeu, né? Primeira derrota do campeonato. Perdeu 50% de aproveitamento. Derrota uma vitória, né? Perdeu 3x1 do Brusque, jogando fora.
O resultado, um placar meio, não tão elástico, né? Mas foram 3 gols que o 15 tomou. E fez mas não garantiu a vitória, né? Os 3 pontos. Não acredito, quase 15 anos depois, o 15 fazendo uma viagem em outro fora estado. Do estado. Acho que tudo isso pesa um pouco. Vamos ver, acho que é muito cedo pra gente avaliar alguma coisa no 15, se é bom, se é ruim, se é isso, se é aquilo, se o jogo tem muita água para rolar ainda. Acredito que o 15, o ponto-chave vai ser principalmente os jogos em casa. Eu ia falar a mesma coisa. Acho que vai contar mais ganhar em casa do que perder fora, né? E o próximo jogo é fora de novo, do 15, vai jogar contra o Operário e vai mais um jogo fora. Então, mais um jogo no Paraná, complicado. Né? Não torcer pro 15 aí, que esse tenha sido só um revés e que a partir de agora os jogadores já se acostumem com longas viagens. E teve um caso sobre esse jogo, teve até parece que uma confusão, porque teve um pênalti que o Romarinho bateu e errou, o goleiro defendeu, mas parece que o técnico falou que o Romarinho não era o cobrador de pênalti, não era para ele ter batido, acho que era o Robson, e aí teve essa confusão aí, que o técnico ia ver no vestiário o que tinha acontecido para não ter sido seguido, né, essa regra do batedor. E acho que foi pior porque o Romarinho perdeu, né? Se ele tivesse acertado, então, não teria falado nada. Eu acho que o pior é o técnico trazer isso a público, né? Eu acho que é um erro dele falar isso. Porque você causa mas geralmente todo mundo sabe quem é o batedor oficial do time, tudo né? bem, mas num caso desse deveria preservar o jogador. Ele vai lá, ele dá uma bronca no jogador, mas não deixa isso dizer que ele vai tomar. Isso, porque daí complica, porque daí já causa um estresse com o jogador. Já mexe com, né? E é só o começo, né? Então é melhor evitar esse tipo de conflito, né? Então o próximo jogo do 15 é contra o Operário, fora de casa, vai ser no domingo. E os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, a Série A, o Corinthians e Santos, como a gente falou. Palmeiras, mais um jogo complicado contra o Atlético Mineiro. E o São Paulo vai pegar a Ponte aqui em Campinas, também um jogo bem complicado para o São Paulo, que a Ponte tá vindo bem, né? A Ponte empatou com o Atlético Mineiro, jogando fora de casa, então vai ser um jogo bem complicado. Lembrando que Libertadores agora é só em julho, né? Então os times que estão na Libertadores não tem desculpa. Agora tá jogando Libertadores, não sei o quê. Então vai ter que mostrar. É isso aí. É isso aí, então, a gente fica por aqui, você pode acompanhar nossas redes sociais, facebook.com/tvunimap, YouTube também, /tvunimap, e o nosso site, tvunimap.com.br. Até semana que vem, tchau!